Dor lombar no agachamento. Se você trabalha com quem treina musculação, crossfit, seja você educador físico, seja você fisioterapeuta, com certeza você já ouviu essa queixa. É uma queixa muito comum, as pessoas reclamam bastante e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meus queridos apaixonados pelo treino de força, seja você do crossfit, do powerlifting, da musculação, do LPO. Nós estamos aqui hoje para falar sobre dor lombar e agachamento. Uma queixa muito comum que ocorre aí nas academias, nos boxes, e nós vamos desmembrar esse movimento e vamos entender por que a dor está acontecendo. E eu digo mais, se você está olhando única e exclusivamente para a lombar, para tratar essa pessoa, provavelmente o caminho não é por aí, tá? Principalmente se ela sente a dor, agacha, o problema volta, reclama em todo o agachamento. O buraco é um pouco mais embaixo, e nós vamos falar disso aqui nesse vídeo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender por que a dor aparece na coluna lombar. O que pode estar acontecendo com essa pessoa na execução do movimento que está levando alguma sobrecarga na lombar. Na teoria, a coluna lombar não é para ser tão sobrecarregada. É claro que quando a gente está falando em cargas muito altas, né, existe um apoio da barra na coluna lombar e este amortecimento ele vai acontecer em cada disco da coluna, sendo que os discos da lombar estão lá embaixo, recebendo sim uma carga. Tá? Mas para chegar em cargas altas, essa pessoa já treinou muito tempo, ela já tem uma capacidade ali para suportar isso e talvez uma musculatura de suporte e uma técnica para aguentar esse tipo de carga, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é a pessoa que está levantando o peso, essa carga que ela está escolhendo está adequada para ela e para o tempo de treinamento dela? Porque treino de força, gente, exige muita técnica, muito treino e tempo de progressão de carga. Tá? São raras as exceções onde a pessoa consegue, num curto espaço de tempo, estar tá executando uma técnica bem feita, correta e ter progredido muito nas cargas do agachamento. Por que então essa sobrecarga chega na lombar? Então a gente tem que olhar para o movimento em duas etapas. A gente tem a etapa da descida, uma fase mais excêntrica, onde a pessoa desce o seu corpo com a barra apoiada. E aí tem as variações do back squat, a variação do front squat, tá? Que isso vai mudar um pouquinho aí algumas tensões de cadeia facial, mas de uma certa forma o agachamento acontece da mesma forma pensando em membro inferior, tá? Então essa fase de descida vai exigir mobilidade dos tornozelos, tá? Precisa existir uma dorsiflexão em cadeia fechada, que é importantíssima para que tenha um equilíbrio do posicionamento. Precisa ter flexão dos joelhos. Também tem que ter flexão da coxo-femoral, tá? De forma bilateral. E ainda mobilidade sacroiliaca, tá? Então, a mobilidade dessas estruturas é importante para que o movimento aconteça de uma maneira adequada. E essa mobilidade tem que ser dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Ah, e a lombar? O que está acontecendo na lombar? Se tudo aconteceu bem nessa fase de descida, a lombar ela está suportando carga, mas de uma maneira estável. Então é importante a gente ter uma boa musculatura do core, né, musculatura abdominal, paravertebral, para manter uma boa estabilidade, para que a coluna se mantenha reta na medida do possível, que ela sirva como um pilar, né, que vai sustentar aquele peso. Tá? Enquanto o membro inferior está fazendo todo esse movimento de descida. A hora que quebra a paralela, a hora que chegou no nível da subida, né? Então tem todo um movimento, uma contração concêntrica para que volte para a fase da posição em pé. Tá? Então tem uma flexão plantar em cadeia fechada dos tornozelos, extensão de joelho e quadril. Tá? Então o que acontece na maioria dos casos? A pessoa executa um agachamento na academia, sente dor lombar, procura um profissional para tratar. O que o profissional vai fazer? Geralmente vai olhar apenas para a coluna lombar, vai utilizar recursos de alívio de tensão da lombar, recursos de eletroterapia, vai pedir para a pessoa fortalecer o core. E muito educador físico também vai na linha do fortalecimento. Ah, sua musculatura está fraca, precisa fortalecer. Gente, esse conceito não está totalmente errado, tá? Ter força de paravertebral lombar, ter estabilidade do core vai ser muito importante, garantir que a mobilidade da lombar esteja ok, isso é importante também, tá? Mas a grande questão é, será que essa lombar realmente está fraca? Nem sempre o problema é a falta de força, mas vamos supor que seja, vai ajudar? Vai ajudar. Agora a gente tem que olhar para o resto. Como é que essa lombar está se comportando? Qual a sobrecarga que está caindo nela durante essa execução? Imagina se essa pessoa tem um histórico de entorse de tornozelo do lado direito e essa dorsiflexão está comprometida.
já vai ter compensação. O tronco ele pode inclinar para o lado, ele pode ir mais para frente ou mais para trás. Isso já traz uma compensação da lombar, dessa musculatura paravertebral, para tentar estabilizar o movimento e a barra na posição. Tá? Será que essa pessoa tem um histórico de cirurgia no joelho, trauma no joelho, já teve praticando um outro esporte, jogando um futebol, e isso tem uma hipomobilidade no joelho, por exemplo, ou na articulação do quadril, numa queda que sofreu, né? E articulação sacroiliaca, então? Quem já nunca caiu sentado, né? Seja praticando esporte, seja na rua, escorregou, caiu, né? Será que tem um bloqueio dessa pelve que pode estar favorecendo uma sobrecarga? Né? Então é tudo isso que eu olho nos atletas que eu atendo de esportes de força. A gente tem que olhar para tornozelo, joelho, coxa femoral, articulação sacroiliaca e também para a lombar, como é que está a mobilidade, como é que está essa estabilidade. Ah, e um diagnóstico diferencial importante, tá? Algumas alterações viscerais podem influenciar na mobilidade lombopélvica e favorecer um bloqueio dessa articulação sacroiliaca, por exemplo, ou do próprio sacro, e lá no final do movimento do agachamento, não ter um movimento adequado e isso trazer algumas compensações na lombar e causar uma dor aí, seja na lombar ou na coluna sacral. Que tipo de tensões são essas? Por exemplo, existe uma relação muito importante dos rins através da sua fáscia renal que engloba o músculo psoas. Então, se a pessoa tem um histórico de cálculo renal, ou teve uma sobrecarga renal, até mesmo uma infecção urinária que pode ter influenciado ali no ureter, isso pode trazer tensões do psoas que favorecem, por exemplo, um ilíaco mais posteriorizado, tá? Os intestinos também, os colos intestinais, têm uma relação facial com a articulação sacroiliaca, então é muito comum, por exemplo, a pessoa que fez uma cirurgia de apendicite ter lá uma sobrecarga no ilíaco do lado direito, né, limitando o seu movimento. E o mais comum de todos aí, né, existem fáscias, ligamentos que vão pegar desde o pubis até o sacro, passando por alguns órgãos, como bexiga, útero no caso das mulheres, e o reto do intestino. Então, tensões nesses órgãos pode trazer alteração de tensão nessas fáscias, influenciando na mobilidade sacral. E aí, sem dúvida nenhuma, a tensão mais comum que a gente encontra são as tensões de cicatrizes de cirurgia cesariana, que é um corte muito profundo que influencia na mobilidade do útero e também influencia na mobilidade sacral. Viram só como não dá para a gente olhar para apenas uma região do corpo, aquela região sintomática, para tratar uma queixa de dor dentro de um movimento tão complexo quanto o agachamento? Eu sei, todo mundo pratica na academia, talvez pode ser um movimento comum que todo mundo faça, mas se você observar bem, muita gente faz de uma forma compensada, sem a mobilidade necessária em todos esses pontos que eu falei, e isso pode gerar a sobrecarga na lombar, que é tão comum a gente escutar essa queixa no consultório. Então vamos para o resumão do que é importante a gente observar aí nas queixas de dores lombares no agachamento. Então, começar de baixo para cima. Mobilidade dos tornozelos, principalmente mobilidade de dorsiflexão. Mobilidade dos joelhos. Como é que está a mobilidade de anterioridade e posterioridade da tíbia, rotações da tíbia, isso também é muito importante. Se esse joelho está fletindo adequadamente, está estendendo completamente. Mobilidade de coxo femoral, anterioridade, posterioridade da cabeça do fêmur, e também se permite as rotações interna e externa. Mobilidade dos ilíacos, principalmente avaliar se tem algum bloqueio em anterioridade e posterioridade, e também mobilidade do sacro. Mobilidade da coluna lombar e também torácica, tá? Uma boa mobilidade torácica vai garantir uma boa estabilidade do apoio da barra e postura da coluna. E ainda históricos de tensões viscerais. Atenção aí aos rins, intestinos e útero no caso das mulheres. E também algumas dicas importantes aí para o praticante do agachamento. Primeiro, ver se a carga dele está adequada para o tipo de treinamento que ele faz, para o tempo de treinamento que ele faz, se ele tem uma boa execução técnica, você não tem que corrigir alguma coisa em relação à técnica. Então, se você é o fisioterapeuta que está tratando, é interessante você conversar com o educador físico que está acompanhando essa pessoa, né, para vocês entrarem aí num comum acordo, entender qual que é o nível de treinamento dessa pessoa, o que ele está recebendo de treinamento e até mesmo aí se ele não está exagerando um pouco nas cargas pelo nível que ele tem. E também se ele tem um bom trabalho de aquecimento antes de realizar um trabalho com cargas mais altas. Então é importante aquecer com cargas mais leves, trabalhar a mobilidade antes. Você pode também trabalhar com alguns movimentos de ativação de músculos específicos que vão atuar no agachamento. Então, tudo isso antes
de chegar nas cargas mais altas, vai ser fundamental esse acompanhamento, principalmente aí do educador físico, nesse caso, né, para auxiliar, né, nessa preparação para receber as cargas mais altas. E se você achou que esse conteúdo fez sentido para você, que ele está te ajudando no seu dia a dia, eu peço a colaboração para curtir, né, e me seguir aqui no canal, porque sempre eu vou soltar vídeos neste caminho de raciocínio clínico nos esportes de força. Então fique ligado que em breve tem mais conteúdo. Grande abraço.